Meus amigos e eu costumávamos fazer muitos geocachings depois do nosso último ano no ensino médio. Para quem não sabe o que é geocaching, é basicamente uma caça ao tesouro em todo o mundo. As pessoas escolhem locais e escondem uma geocache em algum lugar discreto, depois publicam as coordenadas GPS em sites de geocaching, onde outros buscadores podem baixar as coordenadas e localizar a cache. Geralmente, as pessoas que encontraram o objeto, geralmente é um baú ou algo oco, deixarão uma nota ou pequeno objeto pessoal para os futuros buscadores encontrarem e apreciarem. Começamos a procurar depois do pôr do sol para intensificar o fator assustador, mas por volta da meia-noite, a maioria do nosso grande grupo tinha diminuído e seguido caminhos separados. Quando chegamos às últimas coordenadas, restava apenas eu, Rebecca, Kevin e Evan. E estávamos determinados a riscar isso da nossa lista. Rebecca era nossa guia naquela noite, encarregada de inserir as coordenadas e nos ler a história por trás de cada local. Enquanto eu dirigia, ela começou a ler em voz alta sobre o último local para o resto de nós. Agora, estou parafraseando aqui, mas era algo ao longo das linhas de Manicômio Henkel. Construído no início dos anos 1900, o manicômio James Henkel foi construído para abrigar uma população em crescimento de criminosos insanos. Homens que cometeram crimes vis, estupro, assassinato, tortura. Sem sinais de remorso, eram considerados mentalmente instáveis e enviados a essa instalação para estudo e reabilitação adicionais. Uma vez internados, muito poucos criminosos eram libertados de volta à sociedade, e aqueles que eram geralmente tinham passado por lobotomias frontais, um procedimento experimental popular na época, ou terapia eletroconvulsiva, ambos os quais deixavam o paciente quase em estado vegetativo, capaz de realizar apenas tarefas rudimentares. Visitantes contemporâneos do manicômio relatam ouvir barulhos de batidas, portas de celas se abrindo e fechando, e risadas malévolas que são abruptamente interrompidas. Era algo bem padrão em comparação com o resto dos locais que visitamos naquela noite. E naturalmente nos divertimos, assustando uns aos outros pelos próximos 15 minutos, enquanto eu dirigia até o manicômio. Todos nós já tínhamos ouvido falar sobre ele, afinal, era na nossa região local. E sabíamos que estava condenado e abandonado desde o tempo que qualquer um de nós conseguia se lembrar. Então pensamos que seria um ótimo lugar para correr por aí e sermos adolescentes imprudentes, sem o risco de levar bronca da polícia. Quando finalmente chegamos, parecia algo saído diretamente daqueles filmes B-cafonas que passam no sci-fi. Cerca de arame farpado ao redor do perímetro, 2 torres de vigia flanqueando o portão principal, que estava, é claro, encadeado e trancado com um grande sinal de proibido entrar pendurado nele. O manicômio em si estava deteriorado, parecendo que não era tocado há décadas, o que era surpreendente, já que crescemos em uma área bastante agradável, onde os legisladores municipais tentavam manter tudo com boa aparência para os turistas. Como era de se esperar, ignoramos prontamente o sinal na porta da frente e nos içamos sobre ela, câmeras e GPS em mãos, caminhando em direção ao manicômio. Dada nossa atitude em relação aos locais anteriores, você provavelmente percebeu que sou um tanto cético. Eu acredito que há coisas paranormais que não podem ser explicadas, ainda. Mas não estou exatamente invocando demônios na frente do espelho do banheiro. Então, quando abrimos a porta principal do manicômio, felizmente destrancada, descartei a explosão de ar frio como apenas ar viciado saindo após ficar preso lá por tanto tempo. A bravata dos meus amigos, no entanto, desapareceu rapidamente e eles começaram a arrastar os pés nervosamente na entrada, hesitando em cruzar aquele limiar invisível. Eu tomei a frente, os instigando com provocações e, eventualmente, todos estavam dentro. Não era tão ruim quanto eu pensava que seria. As coisas estavam relativamente limpas e o prédio inteiro parecia ter sido esvaziado. A tinta descascava, azulejos se soltavam aqui e ali, e o acabamento de metal perto dos rodapés da parede precisava desesperadamente de algum produto contra a ferrugem. Mas fora isso, o lugar estava completamente vazio. Nenhuma cadeira maluca com correias de couro, nenhuma maca jogada desordenadamente, apenas uma antiga recepção e 2 corredores levando às diferentes alas.
Exploramos por alguns minutos, nos assustando sempre que ouvíamos um rangido de uma tubulação antiga ou um guincho de rato. Mas, fora isso, foi relativamente sem incidentes. Nossos medos estavam seguramente suprimidos pela presença uns dos outros. Começamos a ficar mais aventureiros, abrindo portas e espiando para dentro. Os quartos estavam todos vazios, é claro. Qualquer empresa contratada para limpar o lugar fez um trabalho decente removendo qualquer decoração assustadora. A bravata estava retornando a cada minuto. Evan e Kevin ficaram para trás, sem que eu ou Rebecca percebêssemos. Eles começaram a correr por aí, fazendo barulhos para tentar nos assustar. Não vou mentir, funcionou até eu perceber que eles tinham sumido, e provavelmente eram a causa de todo o barulho. Depois voltaram rindo, e sem fôlego para uma Rebecca decididamente mais pálida. Parecia que ela estava muito mais incomodada com o lugar do que o resto de nós, ou pelo menos não escondia tão bem. Ela sugeriu silenciosamente que deveríamos ir embora. Para não ser superado pelos outros caras do grupo, eu disse a ela que ela era mais que bem-vinda para esperar no carro se quisesse, mas eu ia ficar mais alguns minutos. Exasperada, mas derrotada, ela finalmente cedeu e nos seguiu para onde o GPS estava nos guiando, o segundo andar. Foi aqui que comecei a sentir medo genuíno. Antes, eu estava apenas meio arrepiado, mas havia algo em todo o andar que realmente me deu calafrios, apesar de ser uma noite quente de verão. Começamos a abrir portas como antes, mas estávamos todos muito mais sóbrios sobre isso. Acho que eu não era o único que estava se sentindo estranho. Finalmente, mais ou menos no meio do corredor, abrimos a porta de um quarto, e lá, no meio do chão, estava uma camisa de força autêntica. Não estou mentindo para você. Todos os outros quartos estavam vazios, mas lá estava ela. Uma maldita camisa de força, no meio do chão de um quarto aleatório em um asilo mental condenado. Todos nós meio que nos olhamos com as sobrancelhas erguidas, como que dizendo, pessoal, vocês estão vendo o que estou vendo? E, é claro, tentando ser o machão para impressionar a Rebecca, eu falei com a ideia mais ridícula que consegui pensar na época. Cara, eu vou vesti-la. Anos de filmes de terror e creepypastas deveriam ter me treinado para não vestir a camisa de força assustadora, no corredor assustador, no manicômio assustador. Mas a idiotice adolescente venceu, e uma vez que as palavras saíram, eu não poderia simplesmente desistir. Ninguém disse nada, eles apenas meio que olharam para mim esperando, para ver se eu cumpriria minha bravata. Determinado a não ser chamado de covarde pelo resto da noite, avancei para a sala e me abaixei para pegar o dispositivo de contenção cheio de traças. Conforme me aproximava, no entanto, percebi que ele não estava cheio de traças, mas estava realmente em condições bastante decentes. Ou seja, em comparação com o resto do lugar, que, como mencionei, estava um desastre. Quer dizer, tinha algumas manchas aqui e ali, mas não cheirava mal, e parecia intacto o suficiente para vestir. Assim que peguei, no entanto, senti uma sensação avassaladora de pavor. Você sabe, aquela sensação de queda no fundo do estômago assim que você passa pela borda de uma montanha russa? Aquela sensação, no fundo do seu estômago, que diz, eu vou morrer, eu só sei disso. Sim, bem, eu senti isso, muito forte, e ignorei totalmente. Meu desejo de não morrer foi superado, como muitas vezes acontece com adolescentes, pela necessidade de parecer legal para meus amigos. Então, enfiei minhas mãos nas mangas, uma de cada vez, até que ela pendesse frouxamente dos meus ombros. Agora, se você já viu uma camisa de força, sabe que não pode amarrá-la sozinho. O objetivo é basicamente cruzar os braços sobre o peito e amarrar as mangas atrás das costas, para impedir quem estiver dentro de mover os braços, presumivelmente para impedi-los de se machucar ou machucar os outros. Então, enquanto eu estava ali no meio da sala, chamei a Rebecca. Ei, Becca, me ajude a amarrar isso. Ela pareceu, se me permite o trocadilho, pálida como um fantasma, mas conseguiu soltar um Eu não acho que isso é uma boa ideia. Mas novamente, depois de alguma insistência e encorajamento, eu a convenci a começar a amarrar as mangas atrás das minhas costas. Evan e Kevin apenas ficaram na porta, expressões uma mistura de admiração e incredulidade. Naquele momento, eu me senti como um bad boy. Por cerca de 3 segundos. Assim que Rebecca terminou o último laço, a porta da cela bateu com força,
bem na cara de Kevin e Evan. Eu não senti nenhuma brisa, e quando perguntei a eles depois, ambos negaram veementemente tê-la fechado. Cético como sou, ainda atribuo isso a deixarmos a porta da frente aberta e mudanças na pressão do ar e tudo mais. Mas isso nos assustou mesmo assim. Então, senti uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado sobre ele, ou como se alguém estivesse puxando as mangas mais apertadas atrás de mim, e começou a ficar mais difícil de respirar. Eu nem conseguia reunir ar suficiente para sussurrar, muito menos pedir ajuda em voz alta. Minha visão se estreitou a pontos minúsculos, e juro que ouvi alguém rindo estridentemente enquanto eu me aproximava da inconsciência. A pressão aumentou com um puxão repentino, e meu mundo ficou negro. Quando acordei, minha visão estava turva. Ou pelo menos, eu pensava que estava, até perceber que não era apenas turva. Estava escuro, como se estivesse olhando através de uma lente coberta de fuligem. Pisquei algumas vezes, e a escuridão ondulou, mas não se dissipou. Agora, eu já desmaiei e apaguei antes, mas sempre que acordava, não era nada parecido com aquilo. Ou minha visão gradualmente se aclamava, ou estava embaçada, mas nunca na minha vida consegui reproduzir a névoa sombria que vi naquela noite no manicômio. Então, das profundezas turvas, 2 pequenos pontos de luz apareceram a alguns centímetros do meu rosto, brilhando de um vermelho berrante. E um eco fraco da risada que ouvi antes me cercou. Assim que apareceram, no entanto, foram substituídos por 2 feixes brilhantes de incandescência. Evan e Kevin, iluminando meu rosto com lanternas. A última coisa que lembro de ouvir antes de perder a consciência foi o grito de Rebecca e a porta batendo aberta, o que provavelmente explica por que esses 2 estavam de pé sobre mim com lanternas em mãos. Gradualmente, percebi um murmúrio surdo que reconheci como Rebecca me pedindo: "Por favor, acorde. Por favor. Por favor. Por favor. Acorde." Enquanto ela me sacudia. Ela continuou dizendo isso repetidamente. Continuou soluçando e me sacudindo. Quando minha visão clareou o suficiente, olhei para o lado e vi que seus olhos estavam completamente vermelhos, como se ela tivesse chorado por um bom tempo. Tentando reunir um pouco de masculinidade, acabei falando com uma voz surpreendentemente calma, dado como eu estava me sentindo na verdade. Lembro-me distintamente do que disse, palavra por palavra. "Tirem essas malditas lanternas da minha cara, seus imbecis." Esperando uma risada ou pelo menos alguns insultos de volta, fiquei meio chocado quando eles apenas se olharam com uma expressão de incredulidade, parecendo surpresos. Você está bem?" Evan perguntou incrédulo. "Sim, por que diabos eu não estaria?" A beca simplesmente amarrou muito apertado, eu não conseguia respirar, então desmaiei. "Quanto tempo eu fiquei fora mesmo?" Eu perguntei. Aparentemente, foi tempo suficiente para eles desamarrarem a camisa de força, permitindo que eu esfregasse uma mão no rosto. Outro olhar compartilhado de incredulidade. "Cara", Kevin começou devagar. "Você ficou fora por uns 15 minutos. Estávamos prestes a chamar o 911. Continuamos te sacudindo. Evan até tentou te beliscar tão forte que fez você sangrar, mas você não acordava. Senti um calafrio percorrer minha espinha. E a camisa de força, pendurada frouxamente nos meus ombros, de repente começou a parecer um pouco mais apertada. Apressando-me para tirá-la, tentei não parecer apavorado enquanto a atirava num canto do quarto. Rebecca apenas ficou ali, ainda tremendo e chorando um pouco. E apesar do tormento que acabara de passar, tive bom senso suficiente para ir até ela e tentar confortá-la. Saímos daquele quarto sem dizer uma palavra, que se dane o geocache, e voltamos para o carro em completo silêncio, interrompido apenas pelo ocasional fungar de Rebecca. O sol começou a nascer, e enquanto eu deixava cada um em suas respectivas casas, nos despedimos em silêncio. Rebecca foi a última parada antes de finalmente fazer o caminho de volta para casa. Sendo o cavalheiro que sou, a acompanhei até a porta, mas ela parou na entrada e olhou nos meus olhos. À luz da aurora cinzenta, pude ver que seus olhos ainda estavam avermelhados de tanto chorar. Ela estava muito quieta e disse: "Eu preciso te perguntar algo." "Claro, o que é?" Eu disse, meio esperando outro: "Você tem certeza de que está bem?" Como eu vinha ouvindo durante todo o trajeto de volta, ela me surpreendeu perguntando: "Você sabe quanto tempo Evan e Kevin levaram para abrir a porta?"
Seus olhos tinham um olhar que eu nunca poderia esquecer. Era medo puro. Algo aconteceu na fração de tempo entre eu apagar e eles entrarem lá que a tinha absolutamente aterrorizado. E ao ver aquele olhar, eu percebi. Eu estava apagado por 15 minutos. Quanto tempo ela ficou sozinha naquele quarto? Não, respondi devagar. Quanto tempo? 5 minutos. Eles disseram que levou 5 minutos para abrir essa maldita porta. Eu estava lá dentro e vi você. E vi... Ela se interrompeu. Outro soluço aparando no meio da frase. Naquele momento, eu não queria saber. Ainda não quero saber. Eu a segurei pelos ombros e disse firmemente: Rebecca, não importa. Não importa o que você viu. Eu estou aqui. Você está aqui. Nós dois estamos seguros. Não importa. Nada de ruim vai acontecer. Eu prometo. Ela apenas assentiu mecanicamente, abriu a porta e entrou em sua casa. Na próxima vez que a vi, ela voltou ao seu eu habitual. Mas sempre que eu menciono aquela noite para ela, ela fica tensa e se transforma em pedra, recusando-se a discutir sobre isso. Eu mantenho o que disse antes. Eu não sei o que aconteceu naquele quarto. E eu nunca quero saber. Mas ainda tenho pesadelos sobre aqueles 2 pontos vermelhos brilhantes na escuridão. E às vezes, enquanto caio no sono, ouço ecos fracos de risadas estridentes me seguindo até as profundezas da inconsciência.